Já parou para pensar como é que as gigantes globais definem preços quando vendem coisas para vender para elas mesmas, só que em outro país? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito fundamental para entender isso: os preços de transferência. A grande questão é exatamente essa. Imagina só, uma parte de uma multinacional lá na Alemanha vende um componente para outra parte da mesma empresa aqui no Brasil. Que preço elas colocam nessa nota? E olha, a resposta para isso mexe com tudo: impostos, lucros e, claro, com a economia do mundo todo. Então, vamos começar pelo começo, né? Nessa primeira parte, a gente vai entender direitinho o que são os preços de transferência e por que eles são basicamente as regras do jogo do comércio dentro dessas superempresas. Traduzindo isso de uma forma bem simples, preço de transferência é o valor que uma filial cobra da outra por um produto ou serviço. As palavras-chave aqui são partes relacionadas, ou seja, da mesma família empresarial, e transações internacionais. É o sistema que bota ordem no comércio interno dessas gigantes. E se parece complicado, é porque é mesmo. O assunto não fica só numa caixinha. Para entender preços de transferência, é preciso juntar uma galera de áreas diferentes. Tem economia, direito tributário, contabilidade, até direito internacional entra na jogada. É uma verdadeira força-tarefa de especialistas. E é justamente por ser tão complexo que a gente chega num ponto super delicado. O jeito que esses preços são definidos pode ter um impacto gigantesco nos impostos. Por isso é fundamental, mas fundamental mesmo, entender a diferença entre o que é uma estratégia legal e o que é, bom, crime. Aqui, a linha é bem clara e não tem espaço para confusão. Elisão fiscal, que é o planejamento para pagar menos impostos dentro da lei, é totalmente legal. E isso pode, sim, fazer parte de uma boa estratégia de preços de transferência. Agora, evasão fiscal, isso é outra história. É crime, é ilegal, e os preços de transferência sérios operam bem longe disso, sempre no campo da legalidade. Tá, então como é que a gente garante que esses preços internos são justos e principalmente legais? Para resolver isso, a comunidade internacional criou um princípio que é a base de tudo. Essa citação aí é o coração da regra toda. Ela basicamente diz o seguinte: empresa, o ônus da prova é seu. Você precisa mostrar para o governo que os preços que você está praticando internamente são justos. Mas o que exatamente significa esse tal de arm's length? A ideia é o seguinte: o princípio arm's length, que a gente poderia traduzir como a distância de um braço, obriga a empresa a tratar a própria filial como se ela fosse uma completa estranha no mercado. Sem aquele precinho de família, sabe? O valor da transação tem que ser o mesmo que seria cobrado de qualquer outra empresa independente. É o preço real de mercado e ponto final. Certo, o princípio faz todo o sentido. Mas como é que as empresas e os governos chegam nesse preço justo de mercado? Não é um palpite, claro. Existem métodos bem estabelecidos e reconhecidos no mundo todo para fazer essa conta. Basicamente, existem 5 grandes métodos que são as ferramentas oficiais para isso. O preço independente comparável, por exemplo, tenta achar uma transação igualzinha no mercado aberto para usar como base. Já o custo mais lucro pega o custo de produção e joga uma margem de lucro justa em cima. São cálculos técnicos para garantir que o princípio arm's length seja seguido direitinho. E olha, é muito importante saber que esse sistema não está escrito em pedra. As regras mudam o tempo todo para acompanhar as novidades da economia global. Esse exemplo do Japão, lá em 2019, mostra exatamente isso. Os países estão sempre ajustando suas regras para que elas continuem funcionando bem. Agora que a gente já entendeu o que é e como funciona, vamos para a pergunta de $1 milhão. E daí? Porque isso tudo realmente importa no fim do dia. Qual é o impacto real desse sistema todo? Resumindo a ópera, os preços de transferência são a espinha dorsal da tributação internacional hoje. Eles garantem que cada país receba sua fatia justa do bolo de impostos. Também evitam que empresas fiquem empurrando o lucro de um país para o outro só para pagar menos imposto. E, ao mesmo tempo, criam um ambiente com regras claras, mais previsível para todo mundo fazer negócio. E para fechar, fica aqui uma provocação. No mundo cada vez mais digital, onde serviços e produtos atravessam fronteiras com um simples clique, será que esse sistema vai dar conta do recado? Como é que essas regras, pensadas para um mundo de coisas físicas, vão se adaptar à nova economia digital? É uma reflexão e tanto, né? Por hoje é isso, a gente fica por aqui.